A gente volta a falar aqui a respeito da pandemia, isso porque 5 capitais registram falta ou afirmam a possibilidade de ficar sem a vacina da AstraZeneca. Na cidade de São Paulo, por exemplo, mais de 90% dos postos estão sem a segunda dose desse imunizante. Sobre isso, a gente conversa agora com o infectologista e diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações, Renato Kifuri, que gentilmente nos atende mais uma vez. Doutor Renato, boa noite, seja bem-vindo. Olá, Nonato. Olá, Muriel. Sempre um prazer falar com vocês e os assinantes da CNN. Doutor Renato, qual é o prejuízo que traz aí para as pessoas que, porventura, ficam em atraso com essa segunda dose? Novamente, né, Nonato? A gente já viu esse filme, esse roteiro antes, quando as doses chegam e são interrompidas o fornecimento. Coronavac agora com 12 milhões de lotes em suspensão. A AstraZeneca com atraso na entrega, isso prejudica por vários aspectos aí o andar da vacinação do país, do programa. Justamente agora que nós estávamos acelerando o término dos esquemas começando aí já vislumbrar a terceira dose, a dose de reforço, na verdade, para os idosos, a terceira dose para aqueles imunocomprometidos, querendo vacinar já adolescentes. De novo, puxamos o freio e vamos ter que interromper esses programas, o que é muito ruim por vários aspectos. O primeiro deles é na própria proteção da população, que continua ainda não completamente protegida. Segundo, pela confiança nesse programa, que interrompe, a população se sente não atendida. E nós precisamos, obviamente, terminar esses esquemas para que a proteção frente a essa variante nova que está entrando aí, a Delta, que coloca em risco, a gente sabe que esquemas completos previnem mais a infecção pela Delta do que esquemas incompletos. Então, o momento é de cautela e de apreensão de novo. Esperamos que brevemente todos esses problemas sejam solucionados para a gente avançar novamente. Doutor, boa noite. Aqui é a Larissa, de Brasília. Bom, a minha pergunta é a seguinte: se a gente colocar então numa balança, né, a pessoa atrasar um pouco esperando ali a dose da AstraZeneca ou realmente fazer essa opção, tomar uma dose da Pfizer para não ficar em atraso essa segunda dose, o que é mais vantajoso? Qual que seria então sua indicação? Olá, Larissa, prazer revê-la. Eu acho que se der algum intercâmbio onde a gente tem bastante informação, bastante evidência que pode ser feito, é entre AstraZeneca e Pfizer. São diversos estudos de combinação com essas duas vacinas, mostrando que começar com Pfizer, terminar com AstraZeneca, vice-versa, é igualmente ao esquema homólogo, 2 doses de Pfizer ou 2 doses de AstraZeneca. A proteção é a mesma, a segurança desse intercâmbio é o mesmo. Então, para aqueles municípios e estados que já têm completado, já tem população que completou aquele intervalo máximo de 12 semanas que a gente recomenda para a segunda dose da AstraZeneca e dispuser de vacina Pfizer, o próprio Programa Nacional de Imunizações já autoriza esse intercâmbio. Eu acho que é bastante interessante a gente deixar o menor número de indivíduos com atraso vacinal. É uma perda de oportunidade ir no posto e você falar, volta dali uma semana, volta quando chegar. Se tem vacina Pfizer disponível, a recomendação nossa é que se vacine. Completou as 12 semanas, completou o intervalo preconizado entre a primeira e a segunda dose, dispondo de Pfizer ou AstraZeneca, qualquer uma das duas vai ter a mesma eficácia protetora, é melhor do que atrasar. Pois é, doutor, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o quão tranquilos podemos estar com essa intercambiabilidade de doses. Por exemplo, a terceira dose. A gente viu o governo do estado de São Paulo falando há algumas semanas que iria dar a Coronavac por falta de vacinas. O ideal seria a Pfizer, mas não temos a Pfizer, então o ideal seria seguir com a Coronavac. Podemos ficar tranquilos com qualquer tipo de vacina para uma terceira dose, uma dose de reforço, por exemplo? Aqui, Muriel, aqui a gente está falando não desse esquema primário, né, de intercâmbio nas 2 primeiras doses, mas estamos falando de dar outra vacina na dose de reforço, para aqueles idosos especialmente, cujo prazo, né, da segunda dose já ultrapassou 6 meses, e os dados mostram também que há já um prejuízo nessa proteção com o passar do tempo. Idealmente, nesse grupo mais vulnerável, é unânime ali nas sociedades científicas a preferência pela vacina Pfizer, Muriel. Ela, nessas populações mais vulneráveis, ela responde melhor, ela estimula melhor o sistema imunológico.
E é justamente esse grupo mais vulnerável que precisa de uma resposta mais robusta. Então, a recomendação, sempre que possível, é com a vacina Pfizer. Essa recomendação de fazer com o Coronavac foge um pouco do que a gente recomendou na Câmara Técnica do Programa Nacional de Imunizações. São Paulo está optando em fazer a vacina Coronavac aqui em São Paulo. Entendemos que não é a melhor recomendação, não. Nesse momento, quando você às vezes não tem vacina nenhuma, de novo, você aplicar uma Coronavac, sim, mas preferencialmente a vacina Pfizer para essa população mais vulnerável. Isso ocorre porque falta estudos, é isso, doutor Renato, no que diz respeito a essa robustez da Coronavac? O senhor está colocando que, se não tiver outra, tudo bem, mas o ideal seria a Pfizer. É porque faltam estudos para ver se ela é robusta mesmo para essa população? Não, na verdade, Nonato, a gente tem estudos com todas elas, dessa que nós chamamos de resposta de reforço. Tá. Então, todas elas, passando um tempo, se você dá uma dose extra, ela promove um reforço na imunidade, é indiscutível. O que nós temos de dados hoje para essa população mais vulnerável, transplantados, imunocomprometidos, muito idosos, é uma melhor performance da vacina, tanto no esquema primário quanto no esquema secundário, para as vacinas de RNA mensageiro. Por isso que ela foi preferida como orientação do Ministério. Não pelo estudo de intercâmbio, mas pelo estudo de performance dessas vacinas nessa população mais vulnerável. Elas se mostraram mais eficazes, elas se demonstraram com níveis de anticorpos melhores e dados de mundo real têm se traduzido na prática para uma prevenção melhor de hospitalização de formas graves nesses muito idosos. Então, é a vacina ideal, mas volto a dizer, né, nós temos aí condições nos próximos meses de receber uma grande quantidade de doses de Pfizer, nós temos ainda 100 milhões de doses de Pfizer para receber em 2021, que será suficiente para aplicarmos doses de reforço, aplicarmos terceira dose nos imunocomprometidos, vacinarmos os adolescentes de risco, vacinarmos aqueles que fizeram a primeira dose com Pfizer e precisam completar o esquema e até terminar os esquemas de quem começou com a AstraZeneca, se por acaso houver alguma descontinuidade. Felizmente, é uma vacina que a gente, daqui para frente, vai ter quantidades boas para chegar nas próximas semanas. Doutor, nós noticiamos agora há pouco dois casos, se não me engano, já confirmados da variante Mu no norte do Brasil, né? Essa variante que teve origem na Colômbia. O que a gente já sabe sobre essa variante? Olha, Larissa, por enquanto não nos parece grande preocupação, nem da própria Organização Mundial de Saúde, que não a classificou como uma variante de preocupação. Ela está no grupo daquelas variantes de interesse. Variante de interesse é quando ela ganha ali uma capacidade de transmissão maior, mas, por exemplo, a própria Mu, ou Mi, que alguns chamam, ela já foi na própria Colômbia, hoje a Delta predominou, a competição com a Delta colocou essa variante um pouco de lado, então parece que ela não tem um potencial tão disseminador como a Delta, por exemplo, tem. A variante Lambda, por exemplo, que apareceu no Peru já desde abril, ela não consegue, é outra variante de interesse, ela não conseguiu ainda ganhar proporções, atingiu 17% no Chile, 5% aqui no Brasil. Então, elas também são variantes que têm uma capacidade ali, eventualmente, de ser mais resistente às vacinas ou de causar reinfecções em quem já foi infectado, mas não tem ganho protagonismo em outras localidades. Então, o mais importante, às vezes, de ser uma variante mais que escape das vacinas, ou que seja, é sua capacidade maior de disseminação. Os dados até o momento não mostram uma grande capacidade de disseminação nem da Mi, nem da variante Lambda do Peru, dessas Colômbias, mas é um olho nisso, né? Nós temos que estar atentos todo o tempo, porque de uma hora para outra alguma mutação pode fazer dela, né, como a gente viu a Gama Plus, uma subvariante e aí sim com uma capacidade maior. Por isso que acelerar o esquema de vacinação é muito importante. A gente fica com uma população completamente vacinada maior e, com isso, com menor risco de introdução de qualquer variante aqui entre nós. Agora, doutor, quando que é o momento para a gente deixar de usar máscara? A gente percebe que essa é uma das mais novas bandeiras, a não utilização de máscara do presidente Bolsonaro. Quando que a gente vai conseguir realmente parar de usar a máscara? Tem alguma porcentagem de número de pessoas vacinadas? A gente viu o que aconteceu nos Estados Unidos, não conseguiu passar muito aí dos 50% a 60% de vacinados e já removeu a máscara. Agora a gente está vendo o número de casos de Covid-19 aumentar por causa da variante Delta. A gente precisa olhar para lá para tentar se espelhar e não repetir os mesmos erros. O que a gente deve fazer nesse caso?
Olha, Muriel, o indicador para flexibilizar medidas de distanciamento, de máscara, de aglomeração, não é número de vacinados, não. É taxa de transmissão da doença. Então, países como Israel, por exemplo, que tinha 90% da sua população com uma dose, vacinando adolescentes, com 70% com 2 doses, entrou a variante Delta lá, escapou da imunidade conferida pela infecção pela vacina e hoje está todo mundo falando em lockdown de novo, usar máscara de novo. Então, o indicador não é necessariamente o número de vacinados. O indicador de uso de máscara são taxas de transmissão. Eu acho que é difícil fazer previsões, né? A gente aprendeu aqui com a pandemia que arriscar previsões que daqui a algum dia teremos vacina, seremos assim, eu acho muito difícil fazer. Eu acho que nós temos que ter essa questão em mente. Nós precisamos vacinar sim, para prevenir infecção grave, para prevenir hospitalização, prevenir morte, mas as taxas de transmissão, as vacinas sozinhas não inibem a transmissão. As vacinas são muito boas na prevenção da doença, da forma grave, mas não são tão efetivas na prevenção da transmissão. Enquanto nós tivermos muito vírus circulando aqui, aquela pequena porcentagem que a gente fala, só 5% das pessoas falham na vacina. 5%, se você tem 50 mil casos novos todo dia, nós estamos falando de 2.500 falhas por dia. Se você só tem 1.000 casos por dia, 5% de falha vacinal é muito menos. Então, o mais importante é controlar a transmissão e, por enquanto, não dá para relaxar na máscara, no distanciamento, na aglomeração. É esse momento, essa combinação que a gente vive hoje. Número baixo de indivíduos totalmente imunizados. A Delta circulando e a população cansada e às vezes até estimulada a se aglomerar, eu acho que é uma combinação perigosa que pode reverter essa curva de tendência que a gente vem estabelecendo ou vem vivenciando aqui no país de queda nos indicadores. O doutor Renato, essa não previsão que a gente não poderia fazer nesse momento para a retirada de máscara, por exemplo, vale também no que diz respeito a uma vacinação regular, ou seja, a gente já tem algum caminho indicando que para conviver com esse vírus vai ser necessário também uma vacinação regular, por exemplo, como é a da gripe, ou ainda é cedo para falarmos disso? Olha, os dados apontam, Nonato, que a gente tem evidências de perda de proteção ou de uma insuficiente resposta com esses esquemas entre populações mais vulneráveis. Então, os idosos, portadores de doenças crônicas, imunocomprometidos, esses provavelmente nós vamos precisar readaptar esquemas, fazer esquemas de intercâmbio, não de 2 ou de 3 doses, ou reforços periódicos, porque sabidamente essa é uma população que tem respondido de maneira deficitária. Um dado interessante que eu queria colocar para vocês, a gente tem risco de formas graves de Covid, se a gente comparar idosos acima de 70, 80 anos vacinados, ainda assim tem maior risco de morrer do que adultos jovens sem vacina. Só para vocês terem uma ideia como a idade é um fator de risco importante. Então, para esses grupos, eu não tenho dúvida de que a gente vai precisar colocar todos os nossos esforços em manter títulos protetores, quer dizer, níveis de proteção alto, quer seja com doses de reforços semestrais, anuais, com esquema de 3 ao invés de 2 doses, com intercâmbio de vacina. Nós estamos ainda à procura do esquema ideal para essa população mais vulnerável. Em compensação, para adultos saudáveis, não há nenhuma evidência de perda de proteção até o momento. Esses indivíduos continuam muito protegidos. Então, é difícil dizer se nós vamos precisar revacinar um dia esses adultos saudáveis e com que frequência. A não ser que surjam variantes aí que escapem completamente da resposta imune provocada por essas vacinas e, obviamente, essa nova variante traz um vírus tão diferente que a revacinação de todos possa ser uma necessidade geral. Doutor, vários estados do Brasil, já estão vacinando adolescentes, essa faixa etária, e essas crianças menores, Qual que seria a importância delas serem vacinadas? A gente sabe que muitas vacinas não fizeram estudos com bebês, com crianças menores, mas o que a gente já sabe? Lembrando também que a maioria das escolas já voltou, presencialmente, ou seja, muitas crianças estão ali na escola. Olha, Larissa, essa discussão é interessante porque à medida que a gente vai avançando na vacinação dos idosos, dos adultos, jovens, a gente vai começar a ver uma proporção maior de crianças doentes. Porque se a doença vai acometer praticamente os não vacinados,
a proporção de casos, não é número absoluto, é proporção. Então, a gente vai ver um desvio dessa faixa etária para uma quantidade, uma porcentagem maior do total de casos entre crianças e adolescentes, que é o grupo não vacinado. Isso aconteceu lá atrás, quando a gente vacinou os idosos, aí alguém falava, a epidemia está rejuvenescendo, agora está pegando adultos. Claro, eram os não vacinados, os vacinados estavam ficando menos doentes. Agora a gente avança na vacinação do adulto, a gente vai ver proporcionalmente as crianças ficarem mais doentes. Mas é proporção, não tem aumento de risco maior, porque as crianças ou a variante está atingindo com maior gravidade, as crianças não. Então é necessário sim a gente avançar agora na vacinação das crianças. As crianças que representam 0,35% só do total de óbitos. Dos 600 mil óbitos que nós tivemos praticamente no país, 0,35% se deram em menores de 20 anos. Alguém pode achar que isso é pouco, Larissa, mas 0,35% de 600 mil são 2 mil mortes em crianças e adolescentes no país desde o começo da pandemia. É mais do que todas as doenças que têm vacina no calendário infantil. Se nós somarmos todas as mortes que nós tivemos no país por difteria, por coqueluche, por sarampo, por febre amarela, por diarreia, por meningite, por gripe, por pneumonia, somada todas elas não dão as 2 mil mortes que a Covid já trouxe na pediatria. Ou seja, hoje a Covid-19, mesmo sendo as crianças as menos afetadas, é a doença que mais mata prevenível por vacinação. Então, é indiscutível a necessidade de vacinar as crianças após a vacinação dos adultos. E os estudos estão caminhando nesse sentido, com a vacina Coronavac, com a vacina da Moderna, com a vacina da Pfizer para menores de 12 anos também. Eu acredito que até o final do ano a gente vai conseguir baixar essa faixa etária mais um pouco e vacinar crianças talvez acima de 6 ou de 9 anos. Vamos torcer para que os resultados sejam muito bons. E olha, a resposta nessa criançada é melhor do que em adultos, a ponto de a gente pensar em esquemas de uma única dose, talvez com fração, dose com menos concentração, metade da dose. Então, nós estamos estudando, inclusive, esses caminhos de um esquema ideal, talvez adaptado para crianças. Doutor, e essa questão do desvio da faixa etária, é normal que a gente comece a ver cada vez mais isso acontecendo? Por exemplo, a população adulta está praticamente toda vacinada. Agora a gente vai ver um aumento de casos proporcional, como o senhor falava, em crianças. E também agora, como a gente tem acompanhado, um aumento de casos em idosos. É isso que a gente vai começar a acompanhar? Normalmente, quando a gente vai aumentando o número de vacinados, a distribuição dos casos graves, especialmente, volta à sua, vamos dizer, conformação original, né? Porque os idosos, mesmo vacinados, eles têm um risco maior de falha vacinal. A mortalidade em idosos é sempre maior, independente, né, da causa. Nós temos um risco de morte sempre maior em idosos. Então, a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos, atualmente, os casos de Covid em crianças representam 19% dos casos. Ou seja, onde está acontecendo a doença é entre não vacinados. E se por acaso nós tivermos aqui uma terceira onda, vamos chamar, vamos ver que apareça uma variante nova e nós passamos a registrar de novo, é claro que os não vacinados representarão uma proporção maior, e aí as crianças vão ser mais atingidas por uma terceira onda. Então, é importante a gente ter em mente, independente da escola, viu, Muriel? Você tocou, a escola está voltando, acho que foi a Larissa que falou. Independente da variante, independente da escola, é a população hoje não protegida, né? As crianças são os não protegidos. Então, a doença residual que sobra hoje de casos graves, a grande parte, 95% hoje de quem interna por Covid-19, não tem vacina. Não está com o esquema completo. Ou seja, só estamos hospitalizando aqueles que não estão com o esquema só, quer dizer, a grande maioria é quem não está com o esquema completo. E, infelizmente, as crianças hoje fazem parte desse contingente ainda de não vacinados. Infectologista Renato Kifuri, muito obrigado pela conversa aqui com o nosso telespectador. Até uma próxima. Eu que agradeço, Nonato, Larissa, Muriel, sempre um prazer, um ótimo fim de semana a vocês e todos que nos acompanham na CNN.